Bom, pessoal, vamos então aqui para essa nossa segunda aula do nosso curso Dominando o Código de Normas do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. E em um breve resumo, né, mas muito breve mesmo, eu quero colocar aqui para vocês, basicamente, o que nós já tratamos na aula passada. Inclusive, eu vou abrir a lousa aqui e espero que tudo dê certo com a lousa, né, consiga manuseá-la de forma mais rápida. Então, vamos lá. Vou abrir aqui o quadro branco com vocês, para a gente ver, né? Para vocês ir também formando isso aqui como se fosse o, diria, o sumário, né? O índice de vocês. Então, nós estamos no livro, nós estamos na parte geral, né? E dentro da parte geral, nós falamos do título 1, que fala do uso do código, né? Do uso do código e perdão, do código e seu uso, né? O nome correto. E vai do artigo 1º ao 3º. Depois fomos para o título 2, e nele ainda estamos. Nesse título 2, né, que fala da fiscalização exercida pelo Poder Judiciário. Veja, eu estou fazendo isso aqui, pessoal, para facilitar a vida de vocês com relação à identificação dos temas, para facilitar a busca, né? Isso que principalmente para quando vocês estiverem estudando a regra geral do direito notarial registral com as questões específicas do Código de Normas. Então, da fiscalização exercida pelo Poder Judiciário, aqui eu não vou colocar dispositivo, porque a gente começa aqui no capítulo 1, e esse capítulo nós falamos sobre as disposições gerais. Dentro das disposições gerais, nós temos do artigo 4º ao artigo 10º. Logo depois, capítulo 2, que fala das funções essenciais, né? Capítulo 2 das funções essenciais. Esse capítulo 2, ele já começa com uma seção a primeira seção nós já falamos, que é a seção da função orientativa, né? A seção 2 também nós já falamos, que é a função fiscalizatória. E agora nós vamos para a seção 3, né? Ou seja, até aqui nós falamos na aula 1, tá? Isso aqui é objeto da nossa primeira aula. E agora, na nossa segunda aula, nós vamos iniciar aqui, ó, que é a seção 3, que fala da função correcional. Aula do dia 9/4, certo? Então, isso aqui só para vocês situarem. Esse quadro aqui eu salvo e deixo disponível para vocês, tá bom? Exportado aqui em PDF. Eu salvo e deixo ele aqui para vocês, para que a gente possa depois, para eu compartilhar depois com vocês, certo? Bom, pessoal, então eu cancelar o compartilhamento aqui. Pronto. Bom, então, o que a gente precisa, então, para nós retomarmos a nossa aula de hoje, né, feita toda essa parte introdutória, é abrir o nosso código de normas ali, a partir da página
O subtítulo está na página 8, mas começa a partir da página 9, né? A partir do artigo 19. Vocês também receberam o material e naquele material que eu já enviei para vocês, tem essa parte, né? Essa parte já está, né, desenvolvida aí no material. Então, nós vamos trabalhar agora essa parte da correição, né? Da função correicional. Função fiscalizatória, função orientativa e agora a função correicional. Veja, pessoal, quando nós falamos em função correicional, a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente fala de correição, nós estamos falando de quê? De verificação, de atuação no sentido de corrigir, né? Ou seja, é uma fiscalização no sentido de aferir se tudo está ocorrendo dentro da legalidade, se não há nenhuma violação de lei, nenhuma violação de normas, se não há nada violando ali os princípios gerais do direito. Então, quando a gente fala em correição, nós estamos falando em uma atuação de regularização ou verificação de regularidade. Regularização quando constata-se alguma irregularidade. Aqui no Código de Normas do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, a correição ela é feita, pessoal, em conformidade com um manual, que é um manual de padronização da correição. Então, se vocês abrirem lá na página 27, vocês vão ver, perdão, no artigo 27, né, que está na página 10. Na página 10, no artigo 27, diz, na página 10 aqui do Código de Normas, né? Às vezes no arquivo é página 11, porque tem 11 ou 12, porque tem aquele provimento mesmo lá nas primeiras páginas. Então, o artigo 27 diz, a correição ordinária no foro extrajudicial, previsto no artigo 86 do Código de Judiciário do Estado do Mato Grosso, deve ser realizada anualmente pelo juiz corregedor permanente até o mês de agosto, com subsequente inserção do relatório no competente sistema, veja, isso é importante, localizado no portal do magistrado, no site do TJMT, no prazo de 30 dias. Agora, vamos lá no parágrafo 5º, vocês vão entender do que eu estou dizendo. Parágrafo 5º diz que os esclarecimentos e orientações quanto aos procedimentos a serem observados durante as inspeções e correições, veja, então eu já sei que, de modo geral, eu tenho correição e eu tenho, de modo específico, uma correição que é denominada de inspeção, né? Ou seja, eu tenho aqui uma correição específica, uma denominação específica, que é a inspeção. E nós vamos ver que, recentemente, não tão recentemente, né? Mas algo novo nesse Código de Normas é que as correções, as inspeções, elas têm agora um formato também online. Por isso a importância dessa padronização e desse sistema, tá? E aí que ele continua dizendo, as inspeções e correções estão disponibilizadas no Manual de Padronização da Correição Extrajudicial. Então, veja, não é absolutamente discricionário ao magistrado, ao JCP, né? Sempre me referindo aqui para abreviar, o JCP, que é o Juiz Corregedor Permanente, não é discricionário, sequer ele tem uma margem uma margem maior de atuação quanto a procedimento de correção. E, na verdade, pessoal, quem vive a prática mesmo sabe que esses manuais de correção das corregedorias, eles são necessários porque correição, inspeção em cartório é algo que é um pouco é muito inconstante na rotina de um magistrado. Então, ele faz isso pouco, né? Às vezes aqui uma vez ao ano, e às vezes ele passa vários anos sem fazer, porque ele não é o juiz corregedor permanente, então é uma função que é uma função administrativa que não está ligada à função típica do magistrado, mas é uma função que ele tem que exercer. Então, a corregedoria, ela padroniza para que não fique aquele negócio que cada juiz faz do seu jeito e aí ninguém sabe o que vai acontecer em cada comarca, em cada correição, certo? Então, destaca isso, Manual de Padronização da
correção, tá, pessoal? Muito, 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 muito importante. E esse manual da padronização da correção, ele determina, né, de algum modo, que essa correção ela ocorra. E aí a gente remete à ideia do CAPT, que essa correção ocorra lá no sistema, ou seja, não é uma correção que se faz regularmente diretamente no cartório, né, diretamente nas instalações físicas do cartório, mas é aquela correção que é feita através de um formulário padrão, né, dentro do sistema. E aí eu já digo para vocês qual que é o sistema GIF, né? Lembra que nós falamos do GIF, que eu não ia falar GIF, ia falar GIF. Sistema GIF, que é o sistema de gestão integrada dos foros, ou seja, é um sistema que interliga o foro judicial e foro extrajudicial. Interligou, por quê? Porque o juiz, ele é do foro judicial, mas fiscaliza o extrajudicial, então tem que ter um interligado. E aí, interliga o GIP e a Central Eletrônica de Informações dos Serviços Notariais e Registrais, que é o SEI, está lá no artigo 30A. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que é importante destacar que na correção ordinária, no exercício típico da função correcional, o juiz corregedor permanente, que é quem ordinariamente pratica essa atividade, né, quem faz esse trabalho, ele vai usar um manual para saber como proceder e ele vai materializar todos esses mandamentos desse manual dentro de um sistema, que é o sistema TIF interligado com a central eletrônica, certo? E de toda forma, ao chamado DFE, que eu falei para vocês que é um departamento muito importante, para a gente não esquecer dele, ele é quem vai relacionar no primeiro dia útil do ano judiciário as comarcas que não realizaram a correção, especificando os casos que o magistrado requereu prorrogação ou dispensa para submeter à apreciação do corregedor. Então, veja, acabou o ano, o DFE vai passar o pente fino e dizer, olha, tal comarca não fez, juiz não fez, tal comarca o juiz não fez, mas pediu prorrogação, tal comarca o juiz não fez, mas pediu dispensa. Opa, então vamos lá. O caput do artigo 27, o que ele me disse? Ora, o caput do artigo 27 me disse que o juiz tem que fazer essa correção e concluí-la no prazo de 30 dias, não é? Olha lá, artigo 27, lá na página 11, né? Página 11, não, 10, tá lá, página 10. A correção ordinária, prevista no 86, realizada anualmente, ou seja, uma vez por ano, obviamente, até o mês de agosto. Então, até o mês de agosto. Com subsequente inserção do relatório, ou seja, o ato que conclui a correção é um relatório, e esse relatório tem que ser inserido no sistema de correção eletrônica. Dentro de quanto tempo? 30 dias após realizada a correção. Se o juiz não cumprir esse prazo, ele pode pedir prorrogação. Agora, existe a possibilidade do juiz fazer o quê? Pedir dispensa dessa correção. E veja, aqui, pessoal, eu já vi casos em que existe uma certa flexibilização dessa correção, mas não dispensa. Por exemplo, tem estados do Brasil que falam assim, olha, todo juiz, quando ele assumir a diretoria do foro, ele tem que ir lá no cartório fazer uma visita correcional. Ou seja, aquela visita de uma análise geral. E aí, se ele fizer isso naquele ano que ele chegou, ali ele pode fazer com que aquela visita obrigatória já seja correção. Mas não existe, né, pelo menos eu não tenho conhecimento nas outras normativas estaduais, de uma dispensa de correção. De uma dispensa de correção. E quando que isso vai acontecer? Veja, eu tenho aqui a seguinte questão. O corregedor permanente, o juiz corregedor permanente, de algum modo, ele pode solicitar a dispensa.
E isso está aqui, pessoal, a partir, está no dispositivo do artigo, deixa eu verificar aqui, correção ordinária poderá ser dispensada, corregedor geral de ofício ou a requerimento do juiz corregedor permanente. Então, o juiz corregedor permanente, ele requer isso ao corregedor geral e o corregedor geral é quem vai dar a decisão. Então, não é o juiz corregedor permanente, não é o JCP que decide se dispensa ou não. Ele vai pedir, ele vai solicitar essa dispensa ao corregedor geral. Vou verificar qual o dispositivo aqui que vai nos trazer a dispensa da correção. Né? Não anotei ele aqui, mas eu vou achar agora. Então, quando eu falo em dispensa de correção, veja, a correção é função do juiz. Mas quem tem o poder de dispensá-la é o corregedor geral. Está no parágrafo 3º, viu, gente, do artigo 27. No parágrafo 3º do artigo 27, que diz: o corregedor geral, de ofício ou mediante requerimento do poder do juiz corregedor, né, mediante solicitação do juiz, que é o juiz corregedor permanente, por motivos justificáveis, ou seja, tem que ter fundamento, não é simplesmente, não precisa, né? O cartório aqui é tranquilo, nunca teve reclamação. Não, tem que fazer, sempre. Mas por motivos justificáveis, como, por exemplo, a corregedoria já fez uma correção extraordinária, uma correção maior. Então, se a corregedoria já veio esse ano, já fez aquela correção mais ampla, né, aquela correção magna, eu não preciso de fazer a correção ordinária. Então, nesses casos, é possível sim ter a dispensa. Né? E aqui o Código de Normas fala claramente, no 27, parágrafo 3º, que incumbe ao corregedor geral, de ofício ou mediante solicitação do juiz corregedor permanente. Certo? Vejam só, quando a gente fala em correção, de um modo geral, eu tenho que entender, primeiro, quais são as autoridades correcionais, aí nós já falamos, né, que é o corregedor geral e o juiz corregedor permanente. Essas são as autoridades correcionais. As modalidades de correção, né, que aí eu tenho a correção em sentido amplo, eu tenho as correções em espécie, né, as modalidades, que é a inspeção ou a correção propriamente dita. Essa correção ela pode ocorrer de duas formas, forma online e forma presencial, que é o que está no artigo previsto no artigo 27A online, né? Que é a novidade. E aí, veja, existe o módulo SEI, que é o módulo que é Centrais Eletrônicas de Informação do Extrajudicial, né? Dos serviços notariais. Essa correção vai ocorrer dentro desse módulo C, que está lá no artigo 27A. Veja, o artigo 27A diz: a correção e inspeção poderão ser realizadas na modalidade online, tanto pela corregedoria ou pelo juiz diretor, corregedor permanente, com fundamento do parágrafo único do artigo 119, por meio do módulo criado na Central Eletrônica de Integração e Informação dos Serviços Notariais Registrados. Ou seja, dentro dessa central, que é a SEI, eu tenho lá um módulo, né, que é como se fosse uma página, né? Um módulo de correição. Dentro desse módulo, então, que esse módulo está interligado com o GIF, né? Gestão integrada dos foros, esse módulo está interligado com o GIF, e aí o juiz vai fazer a correção ordinária, juiz corregedor permanente. Da mesma forma, se for a correção pela Corregedoria Geral, também existe essa prerrogativa, certo? Então, veja só, então, como que vai acontecer essa correção? Pessoal, essa correção, geralmente, a correção ordinária, ela é uma correção que não pode
ser uma correção surpresa, né? Porque é uma correção que deve ser ali previamente agendada e mediante a expedição de uma portaria, tá? Mediante a expedição de uma portaria. Então, eu tenho que observar que a corregedoria geral ou o juiz corregedor permanente, eles não podem simplesmente chegar no cartório e falar, viemos fazer a correção ordinária. Veja, a ordinária. Há situações em que pode sim ter a correção que não é precedida de aviso, de portaria, mas nós estamos falando da correção ordinária, certo? Essa correção ordinária, ela tem ali a sua previsão, deixa eu só organizar minhas páginas aqui, senão eu me embaralho. Essas correções ordinárias, a gente vai observar elas ali a partir, né, do artigo 27, mas também a gente pode observar de algumas regras gerais um pouco antes, que diz o seguinte. Aqui, ó, é, vamos lá. Artigo 27, artigo 28. Vamos lá, artigo 28. Compete ao juiz corregedor permanente da comarca, mediante acesso virtual ao sistema GIF. E aí tem lá, fiscalizar o recolhimento das obrigações. Pessoal, quando vocês assumirem cartório, aprendam uma coisa, saibam de uma coisa, né? Às vezes tem alguém aqui que já é titular, mas e talvez não pegou esse. Pessoal, se tem uma coisa que o tribunal não aceita, ou seja, um erro que o tribunal não passa pano, é deixar de recolher o dinheiro dele, né? Se você errou ali, errei uma escritura, errei um registro, né? Fiz uma cagada aqui, mas é dentro da área normal, geralmente o judiciário ele não sabe nem analisar direito, né? Porque, como eu disse para vocês, não é algo recorrente na função do magistrado, do corregedor, enfim. Então, acaba que se justifica. Agora, não repassar o dinheiro para o tribunal, isso é gravíssimo. Então, por isso que ele colocou. Primeira coisa que o juiz corregedor permanente tem que observar: fiscalizar o recolhimento das obrigações impostas ao responsável, né? E é mais impositiva ainda essa obrigação, essa fiscalização quando se tratar de responsável na condição de interventor ou na condição de interino, porque esses, além dos, dos fundos, né, e dos repasses que são legais, eles ainda têm que recolher o excedente do teto remuneratório, certo? Aí tem também, aqui dentro do rol do 28, chancelar o livro diário auxiliar, fazer apontamentos ou pedir esclarecimentos, e aí ele vai fazer isso dentro do GIF, e aí é interessante esse aqui, ó, fazer apontamentos ou pedido de esclarecimentos. Veja que no parágrafo 1 que ele regulamenta dizendo, olha, a solicitação prevista no inciso 3 deve ser direcionada à auditoria de gestão de primeira instância. Pessoal, marca esse nome. Auditoria de gestão da primeira instância do foro judicial. Porque esse órgão aqui é o órgão que vai atuar de modo mais próximo do corregedor permanente para fiscalizar a atividade notarial registral. Então, se eu tiver aqui, se eu entender que essa auditoria de gestão da primeira instância do foro judicial, esse órgão, ele vai fiscalizar a regularidade de manutenção e escrituração dos livros, informações relativas ao gerenciamento administrativo e financeiro, elaborar estatística, excluir da prestação de contas os documentos que não possuam valor fiscal, ou seja, eu prestei contas para o tribunal, mas o tribunal falou assim, não, essas contas que você me prestou aí, para mim não serve, não. Ou seja, esse gasto que você me apresentou, isso aqui é mais direcionado aqui para interino. Esse gasto que você está falando que teve aí, eu não autorizei, então não tem valor fiscal, né? Por quê? Porque o titular não faz isso aqui, né? Titular delegatário, ou seja, o concursado ou com direito adquirido. Por que que ele não faz prestação de contas? Porque ele tem autonomia de gestão e autonomia financeira, né? Então, não tem esse problema com relação a gastos e tudo mais. Beleza?
Vejam só, algumas... outra questão aqui, ó. Quem vai estabelecer a data da correção é o juiz corregedor permanente. Veja, quem vai organizar essa primeira correção é o juiz corregedor permanente. Ele define a data, expede a portaria, e expedida a portaria, então, fica determinado ali o dia, a hora para a realização da, da correção. Poderá, né, na correção, haver convocação do responsável ou preposto para prestar esclarecimento em sessão virtual de conferência. Pessoal, isso daqui está aqui no artigo 30, acho que é o 30A, que diz o seguinte, acho que é o 30A, diz, olha, se for, a inspeção ela é online, e se for necessária, né, para além da inspeção online, se for necessária, para não precisar de fazer a visita correcional, o que pode ser feito? Olha, nós vamos fazer uma videoconferência. Pessoal, nós sabemos que isso tudo foi ocasionado em razão da pandemia, né? Em necessidade de distanciamento e tudo mais, então tem que se decidir, olha, não faz sentido a gente ter um sistema complexo, né, bem elaborado para a gente fazer as correções online, e aí se eu precisar tirar alguma dúvida, se eu precisar entrevistar o preposto ou o próprio titular, eu tenho que me dirigir à serventia. Não, não faz sentido. Então, qual foi a saída? Prestar esclarecimentos em sessão por videoconferência, certo? Isso está previsto, pessoal, no artigo. Eu, qual que é o artigo aqui? Então, parágrafo único do artigo 27C, dizendo, havendo necessidade de maiores esclarecimentos, a equipe designada poderá convocar o responsável pela serventia, que é delegatário, interino ou interventor, e de outros colaboradores, né, que é um escrevente ou um auxiliar de cartório, mediante sessão virtual, cujo link será disponibilizado oportunamente por quem? Olha quem aparece de novo aqui, DFE, né, Diretoria, Departamento de Fiscalização do Extrajudicial, né, Departamento do Foro Extrajudicial. Beleza? Agora vamos lá. Eu tenho aqui algumas, né, peculiaridades. Veja, quando o magistrado, né, o Poder Judiciário, estiver no exercício da função correcional, há uma possibilidade do magistrado, seja o JCP ou o CGJ, de ser acompanhado por outras autoridades e demais servidores do próprio Poder Judiciário mediante cooperação, seja dos órgãos do Poder Executivo, Legislativo, para auxiliares no trabalho correcional. Só isso aqui é tranquilo, né? Às vezes precisa de força policial, às vezes precisa de um assessor é, que é específico do Poder Legislativo para alguma questão relacionada a algo muito específico, então o juiz pode chamar, né? Pode convocar para auxílio mediante cooperação, né? Então a gente tem essa possibilidade. O parágrafo 3º do artigo 27B. Essa é uma peculiaridade, tá, pessoal, do Código de Normas. É a convocação de servidores do próprio Poder Judiciário ou de demais poderes para cooperação nos trabalhos correcionais, certo? E aí, quem fará, então, vamos dizer assim, o checklist dessas correições é o DFE, o Departamento do Foro Extrajudicial. Vai dizer o seguinte, olha, no primeiro dia útil do ano judiciário, verificar-se-á todas as comarcas que não realizaram a correção. E aí eu tenho lá 3 colunas em específico, né? Simar tem diferentes correções no Mato Grosso, tipo em Goiás, e o senhor disse que tem uma online peculiaridade. Na verdade, tem o seguinte, Andressa,
Tem a correção, que eles chamam de correção, e tem a ordinária. Aí, dentro do correção, de um modo geral, tem a correção, tem a correção específica, né, propriamente dita, e tem a inspeção. Veja, vou ver se eu consigo aqui abrir a lousa aqui para a gente. Pela pergunta da Andressa, vou fazer aqui um quadro, né? Correção. Aqui, caráter geral, né? Ou atividade correcional. Eu tenho a correção. Horrível isso aqui, né? E eu não sei se eu vou conseguir melhor. Vamos lá. Correção. E eu tenho a inspeção. As duas, Andressa, podem ser online, que é o que está previsto a partir do artigo 27A, tá? Mas o que que nós temos aqui? Nós temos que a correção, ela é um pouco mais ampla, né? Essa correção, ela é pelo JCP, como regra, ou CGJ. Ela é uma correção anual, geralmente quando é feita pelo JCP. Agora, quando ela é pelo Corregedor Geral da Justiça, aí não necessariamente ela será uma correção anual. Por quê? Ora, porque quando for pelo Corregedor Geral da Justiça, ela não tem, ela pode inclusive ser uma correção surpresa, né? Veja, é, dentro do próprio sistema que regulamenta essa questão, essas questões relacionadas, da própria legislação aqui, a partir do artigo 24, ele diz o seguinte: a finalidade da correção é apurar determinados fatos, né, relacionados com deficiências graves dos serviços judiciais. E ele fala: as correções deste artigo serão realizadas sem prejuízo da correção ordinária anual. Então, eu tenho a ordinária anual, que é a que o juiz corregedor permanente faz, que é aquela que está prevista no artigo 27, a partir do artigo 27, perdão, a partir do artigo 28, né, compete ao juiz corregedor permanente, que eu tenho essa aqui do artigo 24, né, veja, o que que diz o 24 e seguintes, olha o que que diz o 25, a correção, o 25 fala, a correção, como regra, será precedida de ato convocatório, mas no parágrafo único do artigo 25 diz, em caso de extrema urgência ou em virtude de relevante motivação, a correção poderá ser realizada sem comunicação prévia, independentemente de ciência do responsável. Então, essa correção que nós estamos falando aqui, pessoal, é uma correção específica, né, que pode ser realizada tanto pelo juiz, que pode ser realizada pelo juiz corregedor permanente, mas como regra, não é a correção anual, né? Então, essa correção, ela pode ser a do juiz corregedor permanente anual ou pode ser a do juiz corregedor geral, que é o artigo 25, né? Artigo 25 do Código de Normas, certo? 25 e os seguintes, né? E aí, segue em frente, certo? Já a inspeção, que nós vamos falar exatamente agora, né? É a partir do artigo, a gente volta lá no artigo 20, né? Para falar dela. Porque quando a gente fala de correção, a correção a gente tem que entrar nela de modo geral e nela no modo específico, que é a correção ordinária do juiz corregedor permanente, lá do artigo 28 seguinte. Agora, quando a gente fala em inspeção, a gente volta lá na subseção 2, a partir do artigo 20, onde começa a subseção 1 dizendo, olha, da inspeção. Primeiro, essa inspeção,
Tanto a correção quanto a inspeção pode ser presencial, né, ou online. A inspeção também presencial ou online. Agora, o que diferencia basicamente a inspeção da correção? Vamos lá. Se eu pego aqui o, o que diz o objetivo da inspeção, no artigo 20, ele vai me dizer praticamente a mesma coisa do que é destinado à correção. A inspeção tem por finalidade a apuração de fatos relacionados ao conhecimento e à verificação de prestação de serviços notariais e de registro, e do funcionamento das serventias, havendo ou não evidências de irregularidades. Opa! Aqui que eu vou fazer, então, o pulo do gato. Porque, veja, se eu comparo o artigo 20 com o artigo 24, o artigo 20, ele deixa bem claro para mim que, havendo ou não evidências de irregularidades. Já no artigo 24, ele diz, olha, a correção, essa que nós estamos falando aqui, a apuração de fatos determinados fatos determinados relacionados com deficiências graves. Mas ele ainda deixa claro, essa correção para apurar determinados fatos que são graves, elas não interferem na correção ordinária anual que está prevista lá no Código Judiciário do Estado do Mato Grosso, que é o COG-MT. Veja só, e eu tenho, dentro desse conceito de correção aqui, eu tenho essa correção que é do juiz corregedor permanente anual, ou do corregedor geral, no artigo 25 do Código de Normas, mas essa correção aqui, pessoal, é uma correção, vamos dizer assim, corretiva, né? Correção corretiva. Porque se eu estiver falando de correção ordinária, né? Correção ordinária, eu não tenho ela aqui regulamentada, eu tenho ela citada, mas não regulamentada dentro do Código de Normas. Eu tenho ela regulamentada lá no COG, né? Código de Organização Judiciária do Estado do Mato Grosso. Certo? Artigo 24, parágrafo 1 do Código de Normas. Beleza? Agora, a inspeção, sim. Essa inspeção aqui, pessoal, ela se assemelha muito a essa questão da correção ordinária. Porque, veja, ela fala, olha, a inspeção ela é para apurar fatos, né, corriqueiros, para ver só a questão de regularidade, prestação do serviço, será realizada independentemente de convocação ou comunicação prévia, na presença dos responsáveis pelo expediente. Esse é o artigo 21. Das serventias inspecionadas, podendo colher-se manifestação dos interessados e de outras autoridades que terão direito a prestar esclarecimentos. Só, essa inspeção aqui, ela pessoalmente ocorre, mas também pode ocorrer virtualmente, como nós vimos lá no artigo 20 e 27A, B e C, certo? E aí o artigo 22 fala, concluída a inspeção, será lavrado auto circunstanciado, mencionado nele, quando for útil aos propósitos da vistoria, sendo que a autoridade dirigente da ação poderá, desde logo, adotar as medidas cabíveis da sua competência ou, né, dar um prazo para solucionar. E aí o 23 fala, o corregedor geral, tendo em vista o conteúdo das atas de inspeção, pode regulamentar práticas administrativas em âmbito estadual, uniformizando procedimentos das serventias extrajudiciais. Então, pessoal, acaba que essa inspeção nada mais é do que uma especialização, uma pormenorização dessa correção ordinária anual que é prevista lá no Código de Organização Judiciária do Estado do Mato Grosso. Certo? Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Sim ou não? Digam aí, até aqui, alguma dúvida? Sim ou não? Tudo sob controle? Fernando?
Luiz, Rita, Andressa. Tem um aí com o nome de iPhone que não dá para saber Ok. o que é. Se puder escrever o nome aí para se identificar, ótimo, né? Melhor. Bom, sob controle, então, até aqui falando sobre essas questões da correção, né? Eu só vou fazer aqui uma apreciação, vou aqui mostrar para vocês o que que diz esse artigo 86 do Código de Organização Judiciária. Não sei se ele vai estar aqui atualizado, esse documento, aí a gente pode verificar, né? Artigo 86 diz: anualmente, até o mês de agosto, o juiz realizará a correção ordinária nos distritos de sua comarca, enviando relatório à corregedoria no prazo de 30 dias. Na comarca com mais de uma vara, a corregedoria geral de ofício, que ele fala da judicial, né? Nas comarcas com mais de uma vara, estarão estabelecidas as atribuições do artigo anterior que competem ao diretor do fórum. Então, acaba que essa correção prevista aqui no artigo 86 do Código de Organização Judiciária, ela fica mais direcionada ao foro judicial, né? Só conferir aqui o dispositivo, se eu abrir o dispositivo correto aqui. E eu vou mostrar para vocês também. Aqui. Compartilharei a página aqui com vocês. Olha aqui. Oi, pequeno. Você quer? Aqui, ó, pega aqui. Já tá aqui. Veja, o artigo 86. Anualmente, até o mês de agosto, o juiz realizará a correção ordinária nos distritos de sua comarca, enviando relatório à corregedoria em 30 dias. Tem aqui a mesma ideia do foro extrajudicial, mas ele fala, nas comarcas de mais de uma vara, de uma vara, as atribuições estabelecidas no artigo anterior compete ao diretor do fórum, que vai ser o juiz corregedor permanente. O corregedor geral, mediante solicitação, poderá, por motivos justificáveis, dispensar a correção, prevista aqui também no Código de Normas, e aí fala das correções extraordinárias, mas aqui a gente percebe que essas correções, elas estão mais direcionadas ao judicial, são correções assim, de modo geral, e aí a gente percebe que essa correção ordinária do Código de Organização Judiciária, ela é pormenorizada aqui no Código de Normas como sendo a inspeção, né? Inspeção em casos de rotina e ou correção efetivamente nos casos de, de, de indícios de algo grave acontecendo na serventia, né? Não de conduta e tal, mas de algo que precise de passar por uma aferição. Certo, pessoal? Até aqui tudo sob controle. Então, quando eu falo em correção, deixa eu tentar fazer aqui de modo esquematizado. Tá mais fácil. Então, eu tenho que observar aqui, ó. Eu tenho a correção. Essa correção, ela é de atribuição, né? Competência. Competência da correção. Juiz corregedor permanente, corregedor geral de justiça, né? Juiz corregedor permanente, ele pode fazer a correção, que é a inspeção, e ele pode fazer a correção corretiva, vamos assim chamar, né? O que é a inspeção? A inspeção é ordinária, né? Caráter ordinário. A correção corretiva, ela
apura irregularidades. Apura irregularidades. Certo? Corregedor Geral de Justiça. Qual que é a função dele aqui? Basicamente, é apreciar os relatórios das inspeções anuais e também avaliar dispensa. Avaliar a dispensa, a correção. Ou seja, o corregedor geral, ele vai dizer, olha, eu vou avaliar esses relatórios aqui para saber se está tudo em conformidade, né? E se não tiver, ele pode tomar algumas medidas. Isso está previsto no artigo 23, bem como ele pode avaliar se dispensa ou não. E está lá no parágrafo 3º do artigo 27A. Artigo 3º do artigo 27A. A correção, ela pode ser presencial ou online. Presencial ou online. Além de ser presencial ou online, né, eu tenho que analisar aqui, ó. Vai ser no sistema GIF, né? E sistema GIF que vai ser interligado com o SEI, que é a Central Eletrônica de Integração dos Foros, né? Sistema GIF e o SEI. Certo? Agora, para a gente partir para a nossa conclusão desse ponto, o que você quer? Para a gente partir para a conclusão desse ponto, pessoal, vamos para as seguintes peculiaridades que nós temos aqui nesse código de normas. Veja, a inspeção ou a correção poderá ocorrer, né, não necessariamente ocorrerá, mediante uma comunicação prévia com expedição de portaria, mas também pode ocorrer de forma surpresa. Veja, e não precisa de ocorrer de modo surpresa só, né, vamos dizer assim, fatos super extraordinários, mas geralmente ocorre sempre nesses casos, né? Mas quando eu estou falando dessa correção de modo estritamente dito, eu preciso destacar que vamos precisar verificar de modo pormenorizado, como uma peculiaridade, que é o seguinte, no artigo 21, e aí eu já peço para vocês destacar que o artigo 21 diz que a inspeção, ou seja, a inspeção que é mais simples, a mais ordinária, a mais comum, será realizada independentemente de comunicação ou convocação prévia, na presença dos responsáveis pelo expediente das serventias inspecionadas, que terão direito a prestar esclarecimento ou fazer as observações. Ora, isso pode parecer contraditório com o artigo 25, que diz a correção será precedida de ato convocatório, com indicação dos fatos apurada e realizada na presença dos responsáveis. Aqui, veja, por isso que eu quero que vocês destaquem isso aqui como uma peculiaridade. Enquanto a maioria dos códigos de normas diz, olha, se for para apurar irregularidades, né, questões de denúncia, deficiências graves, o efeito surpresa, ele é a vantagem que a fiscalização tem. Mas aqui o Código de Normas faz diferente. Olha, nós recebemos denúncia, ficamos sabendo que está ocorrendo aí fatos graves relacionados a isso, isso, isso. Então, nós vamos aí fazer a correção. E essa correção necessariamente tem que ser precedida de convocação.
Me parece que isso foge um pouco do sentido real, que é a apuração. Ah, mas tem garantia contraditória? Não, contraditória pela defesa se garante no processo, tem ainda fase de apuração. Depois de apuração, tudo mais, é a mesma coisa de falar assim, olha, estou te investigando pelo crime de estelionato e, ó, do dia tal, das 8 da manhã até às 18, se prepare que eu vou fazer interceptação telefônica aí nos seus números. Olha, para que eu tenho que avisar? Não é? Para que eu tenho que fazer essa comunicação? Agora, na inspeção ordinária, que é aquela que não tem denúncia, não tem nada, né? Eu só vou lá ver se está tudo certinho mesmo, eu posso chegar de surpresa, né? E, bem, eu posso chegar de surpresa, geralmente ela é feita online, mas não me parece fazer muito sentido. Por isso que eu destaquei isso aqui como uma peculiaridade que me parece que é algo contraditório ao que vai na contramão, né, do que prevê os demais códigos de normas. Eu, por exemplo, primeira vez que eu vejo essa questão dessa forma invertida. Tá beleza? Segundo ponto, o responsável pela serventia deve estar presente, se for inspeção online, deve estar presente. E aí que me foge um pouco a lógica, porque é o seguinte, o artigo 21, que diz, olha, a inspeção vai ser feita independentemente de aviso, mas o titular tem que estar presente, na presença dos responsáveis. Bom, e se o juiz chegar lá de surpresa um dia que o titular não estiver lá? Ele ainda pode ser punido por isso? Ele é obrigado a estar lá full time? Não, não é. Então, não parece fazer muito sentido. A não ser que seja uma correção online, obviamente, né? E aí só vai ter a presença ali do titular se for o caso de ter necessidade de algum esclarecimento. Só que é a presença por meio de videoconferência. E, por fim, né, a conclusão da correção, né? Conclusão da inspeção da correção. Conclui-se com um auto circunstanciado, falando ali tudo que for útil, né? E tem duas situações. Se eu verificar situações que precisam ser melhoradas, o que que eu faço? Que precisam ser melhoradas, mas não são situações urgentes, eu consto no auto e faço a imposição de medidas e imponho prazo, eu como juiz. Agora, se for medidas urgentes, ali mesmo eu já posso determinar com urgência a realização e o cumprimento dessas medidas. Beleza? E aí, se for o caso de constatação de uma má qualidade na prestação do serviço, veja, não estamos falando aqui de constatação de infração disciplinar, não estamos falando de verificação de fato criminoso, não, nós estamos falando de má qualidade na prestação do serviço. Por exemplo, a serventia não tem, a serventia de Cuiabá não tem ar-condicionado, só tem ventilador. Aí não me parece algo razoável, né? O estado do Mato Grosso é um estado que possui um clima muito alto, temperaturas altas. Mas não é infração, não é um crime ou uma falta disciplinar, é uma má qualidade. Aí, pessoal, existe um sistema que é o sistema de gestão de qualidade. Sistema de gestão de qualidade. Se o juiz corregedor permanente verificar que existe elementos de má gestão, o que ele faz? Ele não implanta o sistema de gestão de qualidade. Ele solicita ao corregedor geral para que ele, então, possa praticar a implantação do sistema de gestão. Isso está, quer ver? Artigo 27, no parágrafo 1º, aqui que diz: o juiz corregedor permanente que constatar má qualidade na prestação dos serviços delegados, ou seja, má gestão, decorrente de falta ou ineficiência no gerenciamento da serventia, solicitará ao corregedor geral a implantação de sistema de gestão de qualidade. Esse sistema de gestão de qualidade tem previsão de regulamentar lá no provimento 12 de 2013, tá? Não é um provimento extenso, tal, para serventias aqui não tem tanta relevância, mas é importante vocês saberem que ele existe e ele é fundamental
para essa fase da correção, certo? E por fim, pessoal, para a gente concluir então a nossa aula de hoje, o artigo 30 diz o seguinte: a interligação do sistema de gestão do foro extrajudicial, que é o GIF, e a central eletrônica de informações, que é o SEI, né, como eu disse para vocês, o CIF, o GIF e o SEI, mediante o modo, permite à Corregedoria Geral de Justiça a fiscalização dos atos remetidos à declaração online, a SEI. Né? E essas informações sobre o módulo de interligação podem ser acessadas, aí tem um link aqui, e veja, quando o ato não for praticado na serventia, o registrador notário deverá informar e justificar no sistema GIF, em relatório de lotes independentes, que naquela data não houve ato praticado, a fim de evitar cobranças indevidas. Aqui é mais para questão de selos, né? Comunicação de selos, aqui, isso aqui é muito comum na prática chamar de redimensionamento. Você faz um pedido de uma quantidade de selos, você talvez não usa, você redimensiona, devolve o que você não usou para não poder. Porque se você pede 200 selos e usou 50, se você não redimensionar para devolver 150 hoje e pedir mais amanhã, né? Tem lugar que é de semana em semana, tem lugar que é de 10 em 10 dias, tem lugar que é todo dia, então acaba que você precisa fazer esse redimensionamento. Bom, geralmente na prática, pessoal, né, para quem também tem uma certa curiosidade, na prática o sistema já faz isso automático, mas nunca é bom deixar só por conta do sistema, tá? Eu já passei assim, eu já tenho experiência com alguns casos, pessoal, que assim, o sistema coloca o oficial, o tabelião em maus lençóis, tá? E aí até você achar que o problema é no sistema, ou seja, quando tem comunicação de dados, nossa, isso é um grande terror, pessoal. Então, assim, não dá para confiar só no sistema. Deixa o sistema fazer, depois você confere, depois você organiza, e aí, se tiver tudo certo, beleza. Se não tiver, você vai lá e corrige manualmente aqueles erros ou aquelas inconsistências que você fizer a constatação. Certo, pessoal?